Queridos irmãos, paz e bem, estou aqui neste momento para fazer a leitura dos itens do livro Transfiguração necessários para o nosso tempo forte de hoje, terceira palestra do retiro virtual que vemos acompanhando com tanto ânimo e dedicação. Peço que vocês ouçam uma, talvez duas, talvez três vezes esses itens e aí anotem em seu caderno espiritual aqueles fatores, aqueles aspectos nos quais é necessário mudar para transformar as suas vidas e estarem mais próximos do Senhor Jesus. Bem, iniciando então o capítulo 2, tenho por nome Vazios de Si. Item 1, Hino à Humildade. Se tentássemos sintetizar em uma palavra o conteúdo deste capítulo, inclusive intitulá-lo, o faríamos com a palavra humildade. Mas aí estamos diante de uma moeda desvalorizada, uma palavra que pouco ou nada diz aos nossos ouvidos e que por isso mesmo hoje está fora de circulação. Comecemos então, desde o primeiro momento, a desentranhar seus conteúdos. O humilde não se envergonha de si nem se entristece. Não conhece complexos de culpa, nem mendiga autocompaixão. Não se perturba, nem se encoleriza, e devolve o bem no lugar do mal. Não busca a si mesmo, mas vive voltado para o próximo. É capaz de perdoar e fecha as portas ao rancor. Um dia e outro, o humilde aparece diante de todos os olhares, vestido de doçura e paciência, tranquilidade e fortaleza, suavidade e vigor, maturidade e serenidade. E, sem possibilidade de mudança, habita permanentemente na morada da paz. As águas de seus lagos interiores nunca são agitadas pelas ondas dos interesses, ansiedades, paixões ou temores. As cordas de seu coração pulsam em uníssono, como melodias favoritas com os verbos desaparecer, desapropriar-se, desinstalar-se, desinteressar-se. Passa a gostar de viver afastado na região do silêncio e do anonimato. O humilde respeita tudo, venera tudo. Não há entre seus muros atitudes possessivas ou agressivas. Não julga, não pressupõe, nunca invade o santuário sagrado das intenções. É sensível até sentir como seus os problemas alheios. E seu estilo é de alta cortesia. Em suma, é capaz de tratar os outros com a mesma compreensão com que se trata a si mesmo. Dia e noite, dedica-se a cavar sucessivas profundidades no vazio de si mesmo, a apagar as chamas das satisfações, a cortar as 1000 cabeças da vaidade e, por isso, sempre dorme no leito da serenidade. Para o humilde, não existe ridículo. Nunca o temor bate à sua porta. Não se importa com as opiniões alheias. Nunca a tristeza aponta em sua janela. Para ele, viver é sonhar. Nada, nem de dentro e nem de fora, consegue perturbar a paz do humilde. Ele olha o mundo com os olhos limpos. Desprendido de si e de suas coisas, o humilde se lança de cabeça no seio profundo da liberdade. Por isso, uma vez esvaziado de si mesmo,
o humilde chega a viver livre de todo medo, na estabilidade emocional de que está além de toda mudança. Enfim, trata-se da espiritualidade dos Anauim, os pobres e humildes de Deus. Encontramo-nos assim no coração das bem-aventuranças, no topo do sermão da montanha. O caminho da humildade sempre aterriza na meta do amor. Item 2. Apropriar-se. Qualquer um de nós pode sentir o desejo de possuir algo, de torná-lo nosso, para nós. Esse algo pode ser uma ideia, uma pessoa, um êxito, um cargo, um projeto, um nome, a nossa própria imagem. Torno-os meus na medida que os utilizo para satisfação ou projetos próprios. E assim, podemos entender uma ponte de energias adesivas enlaçando minha pessoa com este algo. A este enlaçamento, a este torná-lo meu, chamamos de apropriação. O pior que pode acontecer é que esse algo seja eu mesmo. Nesse caso, eu me transformo em proprietário de mim mesmo. Naturalmente, não se trata de uma apropriação jurídica, e sim psicológica ou afetiva. O ser humano, então, pode estabelecer instintivamente e sem perceber um vínculo emotivo de posse, um desejo vivo de torná-lo meu e para mim, uma tendência a agarrar-me a algo usando as mãos das minhas energias mentais e afetivas. Quando o proprietário, ligado emocional e possessivamente a algo, pressente que sua apropriação está ameaçada ou há o risco de perdê-la, ocorre uma descarga de energia emocional em defesa das propriedades ameaçadas. É o medo que rapidamente pode tomar conta, de acordo com o caso, a forma de assalto, ansiedade, agressividade. O temor é guerra, ou seja, a propriedade necessita de armas para defenderem e de uma posição defensiva. O proprietário salta para a ofensiva e aí se fazem presentes as armas que defendem as propriedades. Rivalidades, partidarismos, discórdias, agressividades de toda espécie. Isso, por sua vez, rouba do proprietário a alegria de viver. Rouba-lhe também a liberdade interior, porque o proprietário fica preso e dominado pela propriedade. Torna-se escravo de sua propriedade. Por outro lado, perde também a visão proporcional da realidade. Minimiza ou superestima os acontecimentos de acordo com os seus temores ou desejos. Não pode ver as coisas tal como elas são, mas à luz de suas ficções e interesses. Tudo isso faz o proprietário viver na ansiedade e insegurança. Em suma, a apropriação é escravidão, tristeza e guerra. É visível, por contraste, que só os humildes e vazios de si poderão habitar no reino da harmonia, da sabedoria e da paz.
Somente os humildes são livres, só os humildes são felizes. Um orientador apropria-se de seu serviço quando, ao aplicar as sessões da oficina, o faz no segredo de seu coração e certamente sem perceber, para obter a adesão, a estima ou a simpatia dos participantes das oficinas, buscando sentimentos gratificantes como elogio, o estar bem e outros sentimentos como reconhecimento ou agradecimento. E se por não obtê-los, o orientador ficar triste ou frustrado, é sinal de que ele buscava a si mesmo. Havia apropriação. Um responsável apropria-se de um cargo quando, em vez de fazer do cargo um serviço, serve-se dele, tomando-o como uma plataforma para projetar a si mesmo, para sentir-se importante, para saborear a satisfação e a glória que o cargo lhe proporcione. É sinal de que há apropriação quando um responsável não age nem permite que os outros atuem, ou quando torna os irmãos subordinados a ele, dependentes, dominados, organizando sutilmente grupos aliados a ele para a defesa de seus interesses. Quando entre os participantes de um grupo comunitário de uma cidade ou de uma equipe local ou nacional, surgem e se arrastam, às vezes por longo tempo, discórdias e partidarismos, é sinal de que alguns ou todos buscam a si mesmo, chocando os interesses pessoais de uns contra o de outros, descuidando a glória de Deus. Quando os responsáveis, em seus diferentes níveis, agarrados ao poder, procedem em relação com seus súditos com arbitrariedades, decisões caprichosas e injustas ou abusos de poder, é sinal de que buscam a si mesmos, agindo movidos por rasos motivos egoístas que nem eles mesmos conseguem vislumbrar. E seria o cúmulo se o fizessem invocando o nome de Deus. E nunca faltam aqueles que se creem vítimas, mendigando autocompaixão e deixando-se levar por complexos de inferioridade ou manias de perseguição. Confundem, intrigam, formam grupos. São os buscadores de si mesmos e provavelmente sem perceber isso. Conclusão? O inimigo fundamental dos grupos, em toda parte e em todos os tempos, é e será a apropriação. A condição básica para que os grupos cheguem a ser para sempre, no seio da igreja, um instrumento de feliz evangelização, é que os orientadores se tornem, passo a passo, desapropriados e vazios de si mesmo, pobres e humildes de coração. No entanto, quase ninguém se dá conta que está metido no jogo da apropriação e fica extremamente difícil descobrir as motivações que jazem sob a conduta apropriadora, porque sempre e em tudo, cada qual acredita agir com uma intenção correta. E, por outro lado, é muito difícil para os apropriadores
fazer uma verdadeira autocrítica, pois com frequência estão ofuscados pela imagem de si mesmo e carentes da estima popular. O mistério se consuma no mundo das intenções e motivações, um mundo desconhecido para nós mesmos, e não raro, quando acreditávamos estar agindo corretamente, as molas secretas que impulsionavam a conduta eram filtros disfarçados do amor próprio. Assim como o avestruz esconde a cabeça debaixo da asa para não ver o caçador, o amor próprio, o eu, se disfarça, engana a si mesmo, escondendo-se sob as asas das razões, que quase sempre são desculpas e pretextos para enganar os outros. Os apropriadores não tomam consciência, seja porque não querem ou não podem, pois lhe é difícil reconhecer que estão envolvidos num jogo de interesses camuflados, promovidos pelo orgulho da vida e da imagem inflada de si mesmo. Precisamos viver permanentemente em estado de alerta, aproximarmos-nos do mundo secreto e inconsciente das motivações para retificar sem cessar as intenções e para que Deus, sua glória e seus interesses sejam o motivo inicial e final de toda a nossa ação. Peçamos ao Espírito Santo, de joelhos, com fervor e sem cessar, o espírito de discernimento e, sobretudo, o espírito de humildade. Item 3. Rezam e não mudam. Não faltam pessoas que dizem com alegria: rezam, mas não mudam. Deixemos à parte o fato de que, frequentemente, os que nunca rezam se defendem atacando os que rezam. Contudo, devemos nos perguntar: se rezando são assim, como seriam se não rezassem? Nós mesmos somos testemunhas em nossa própria intimidade de quantos esforços precisamos fazer, quantas vitórias e fracassos estão no silêncio do coração, sem que ninguém os note, para que nós possamos perceber alguma melhora ou um leve crescimento. Não se pode dizer tão alegremente: rezam e não mudam. Além disso, ninguém muda. No melhor dos casos, melhoramos. Ninguém chegará a ser humilde como Jesus. A questão é passar a vida inteira fazendo atos de humildade no mesmo estilo de Jesus. De qualquer forma, comecemos por aceitar como metodologia a hipótese de que há aqueles que rezam e não mudam. É um fato na história do Espírito. Conhecemos pessoas piedosas que aparentemente, até o fim de seus dias, arrastaram seus defeitos congênitos de personalidade. Dedicaram a Deus muitas horas, mas até a morte permaneceram egoístas, suscetíveis, infantis. Ao que parece, não melhoraram. Por outro lado, o Deus da Bíblia é um Deus que questiona e desinstala. Nunca deixa em paz, embora sempre deixe a paz. Não responde e sim pergunta. Não facilita,
mas dificulta. Não explica, e sim complica. A seu próprio filho, na hora da grande prova, deixou só e abandonado, lutando corpo a corpo com a morte. Leva seus eleitos ao deserto, onde os vai forjando a fogo lento, no silêncio e na solidão. Sempre há um Egito de onde sair, e este Deus vai tirando incessantemente o povo e colocando-o a caminho, rumo à terra prometida, cheia de árvores frutíferas, que são a humildade, o amor, a liberdade e a maturidade. Agora vem a questão: o que aconteceu aqui? Como entender a contradição de que, se essas pessoas trataram tanto com Deus e um Deus libertador, por que não as libertou? Dedicaram tantas horas a Deus, a um Deus que nunca deixa em paz, como as deixou em paz e sem paz? A resposta sintética é essa. Essas pessoas, em vez de cultuar a Deus, se voltaram ao culto de si mesmas. Aquele Deus com quem tanto trataram não era o outro, era uma projeção de si mesmas. Não houve uma saída ao outro. O centro de interesse estava em si mesmas. Eram elas mesmas. Parecia que buscavam a Deus, mas procuravam a si mesmas. Parecia que amavam a Deus, mas amavam a si próprias. Parecia que serviam a Deus, mas se serviam de Deus. Como não saíram de si mesmas, não amadureceram. Porque se não há saída, não há liberdade, não há amor. Se não há amor, não há maturidade. Por isso não cresceram. Item 9. É preciso que eu diminua para que ele cresça. Em resumo, é escravo de si mesmo e de suas apropriações, e a escravidão consiste na idolatria ou egolatria. Todo o seu problema está em deslocar o Deus eu e substituí-lo pelo Deus verdadeiro. A salvação integral em que Deus seja verdadeiramente meu Deus. Desculpe. A salvação integral consiste em que Deus seja verdadeiramente meu Deus. Para isso é preciso esvaziar-se de sonhos e quimeras que brotaram em torno do ídolo eu e que ao mesmo tempo o engendram. Se o primeiro mandamento, como dissemos, consiste que Deus seja meu Deus e o único Deus que pode impedir que Deus seja Deus, em mim sou eu mesmo. O único Deus que pode disputar com Deus seu reinado sobre o homem é o próprio homem. A conclusão se impõe. Ou se retira um, ou se retira outro. Já que dois senhores não podem governar o mesmo território. Ninguém pode servir a Deus, dois senhores. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 24. Assim o reino
é uma disjuntiva. Deus ou homem, entendendo por homem aquele ser ególatra, centrado exclusivamente sobre si mesmo. Por este caminho, chegamos à seguinte proporcionalidade: quanto mais somos nós em nós mesmos, Deus é menos Deus em nós. Isto é, quando nos colocamos no centro de nós mesmos, ocupando todas as zonas de interesse, é um território ocupado. Não há lugar nem para Deus, nem para o irmão. Ao contrário, quando menos somos nós em nós mesmos, Deus é mais Deus em nós. Quer dizer, na medida que com autoanálise e introspecção, golpe a golpe, vamos desmoronando a estátua do eu, desprendendo-nos das aderências, despojando-nos das apropriações, fazendo-nos paulatinamente pobres e humildes, como Maria e Jesus, então temos o território livre e disponível, e o outro e os outros podem fazer-se presentes em mim. E por esse caminho chegamos a outra proporcionalidade francamente surpreendente. O primeiro mandamento é análogo e até idêntico à primeira bem-aventurança. Explico. No deserto do Sinai, a fórmula da aliança soou, em síntese, da seguinte maneira: Israel, não haverá para ti outro Deus senão Deus. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 2 a 4. Com a força selvagem de uma fórmula primitiva e desértica, a Bíblia nos entrega o segredo final do reino: que Deus seja Deus em nós. O que vem nos dizer a primeira bem-aventurança? Vem dizer-nos que Deus é Deus ali onde eu não sou Deus de mim mesmo, ali onde respira um coração desprendido, vazio de si, pobre e humilde. Se Jesus diz que o primeiro mandamento contém e esgota toda a Escritura, paralelamente, podemos afirmar que a primeira bem-aventurança contém e esgota todo o sermão da montanha e todo o evangelho do Senhor. Em definitivo, o mistério total do reino move-se sobre dois eixos: o primeiro mandamento e a primeira bem-aventurança. Aqui nasce a tradição bíblica, segundo a qual Deus é a herança dos pobres e os pobres são a herança, território de Deus. Aqui se origina também a tradição, segundo a qual Deus não só nasceu de uma mulher pobre e humilde de coração, mas que Deus se encarnou no seio pobre de uma pobre de Deus. Porque a virgindade é psíquica e fisicamente silêncio, solidão, vazio. Em suma, Deus encarnou-se no seio silencioso e solitário de uma mulher pobre e humilde de coração. Que Deus nos abençoe, a paz de Jesus e o amor de Maria.
nos conduza. Amém.